Nos anos 60, o mundo vivia o auge da Guerra Fria, né? Em 61, a construção do Muro de Berlim. Em 59, um episódio extremamente importante, né, que é a Revolução Cubana, que traz, né, a Guerra Fria para dentro da América Latina. Evidentemente que antes o fenômeno da Guerra Fria, ou seja, essa disputa entre o modelo capitalista e o modelo socialista já se fazia presente. Mas com a Revolução Cubana de 59, ele fica muito mais próximo de nós. Em 62, nós temos a famosa crise dos mísseis em Cuba, quando a União Soviética tenta instalar uma série de bases de mísseis na ilha, né, em Cuba, obviamente visando intimidar os Estados Unidos. Então é um momento muito tenso nas relações internacionais e isso tudo está sendo refletido aqui dentro de uma forma muito intensa, né? Havia o medo do comunismo, tanto é verdade que durante muito tempo se trabalhou com a ideia de que o golpe foi um golpe preventivo, né, no sentido de evitar que o comunismo internacional se fizesse presente aqui dentro. Mas obviamente que existem outras coisas, né? A própria expansão do capitalismo internacional que precisava com que no Brasil tivesse um governo que lhe facilitasse. E o modelo político que estamos vivendo em 64, capitaneado pelo então presidente João Goulart, impediria essa liberdade que o capitalismo tanto desejava. Na hora de votar, eu vou jangar, é Jango, é o Jango Goulart. Aquela proposta que o João Goulart teria, né, de reformar o Brasil, né, com as tais de reformas de base, especialmente a reforma agrária, ela assustou de uma forma bastante significativa a classe agrária brasileira. João Goulart nunca foi comunista, né, mas obviamente que as classes conservadoras, as classes que estão alijadas do poder, elas vão usar tudo isso para incutir um medo na população, né, e para justificar esse golpe. O somatório dessas situações todas, né, de uma situação internacional, né, que estamos vivendo o auge da Guerra Fria, o esgotamento de um modelo político, né, que era o populismo, com a presença de Cuba aqui dentro da América Latina, isso fez com que as classes conservadoras apoiassem a intervenção militar. De um lado, a censura, que é esse sentido de repressão, de omitir a verdade dos fatos. De outro lado, nós temos a publicidade, principalmente a partir da criação da AERP, né, da Assessoria de Relações Públicas do Governo, que é instituída aí já no governo Costa e Silva, né, e que serve exatamente para construir uma determinada imagem do governo. Então, a propaganda ela vai ser fundamental no sentido de construir uma imagem determinada do país, uma imagem harmoniosa de um país feliz. Por outro lado, aquelas versões, né, não desejáveis pelo governo, né, então notícias de diferentes segmentos não podem aparecer na imprensa. Então a censura ela é bastante rigorosa. Ao mesmo tempo, né, que nós vamos ter intensificado a censura, é exatamente nesse período, após 60, que nós vamos intensificar um jornalismo alternativo, que é através desse jornalismo alternativo que vai ser exercida, né, com maior força a censura. A Maria Tereza Aquino ela tem um trabalho bem interessante, onde ela faz uma comparação do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo e do jornal O Movimento de São Paulo, né? Então o Estado de São Paulo como um representante da grande imprensa e o Movimento como um representante do jornalismo alternativo. A maioria dos grandes jornais vão apoiar em massa o golpe. O que a grande imprensa temia, né, era perder a propriedade, que ela preferia perder a liberdade, mas não a propriedade.